Mas pronto, agora, tu ficaste no Atlântico por quanto tempo? Eu fiquei no Banco Milênio Atlântico por quase um ano. Um ano. Um ano. E neste período eu tive que ficar fechado para a advocacia. Mesmo quando era advogado estagiário na altura, eu já tinha uma carteira de clientes, né? As pessoas já me procuravam para prestar serviços de advocacia. Quando entro para o banco, aquilo fecha-se, porque o banco, do ponto de vista de horário, apertava-me muito. Eu tinha que estar lá antes das 7h30, muitas vezes saía às 20, 21 horas. E não tinha tempo para a advocacia. E vale recordar que a advocacia já era o meu sonho. Antes uma paixão, um objetivo de vida, mas depois tornou-se um sonho. E eu tinha que realizar aquele meu sonho. E o banco fechou-me nesse sentido, né? Então eu tive que escrever a pedir que me dessem uma dispensa para terminar o estágio ou que me tirassem da área comercial e me colocassem no gabinete jurídico ou na área de compliance, mas isso em Luanda. O banco ficou de analisar essa questão. Mas eu tenho O que é isso, área de compliance? Bom, normalmente as instituições financeiras bancárias têm uma área de compliance. O compliance é, na verdade, a área responsável em analisar todas aquelas operações que, do ponto de vista financeiro, oferecem algum risco do ponto de vista do branqueamento de capitais e que, até certo ponto, não é, interfiram no sistema de segurança do próprio sistema financeiro ou do próprio país. Então, as operações suspeitas são todas monitoradas pela área de compliance. Então eu pedi que ficasse no compliance ou no gabinete jurídico, por conta da paixão também pelo direito penal e econômico. Okay. E o banco ficou de analisar. E eu já estava aflito, porque eu tinha 18 meses para fechar o estágio e o período estava a passar. Calhou que na visita da direção do banco eu expus a questão. Eles ficaram de analisar, pediram-me que aguardasse, mas o tempo estava a passar. E eu acho que, enquanto jovens, nós devemos viver com propósitos, devemos estabelecer metas de vida. E ali naquele período, veio-me em mente a filosofia de Martin Luther King Jr., que é uma das referências que eu tenho para o meu agir e para o meu viver. Eu escrevi uma carta para o banco e era a minha carta de demissão. Era a minha carta de demissão. Mas por que é que o Martin Luther King tem a ver com a tua decisão de demissão? Martin Luther King afirma em uma das suas frases que o homem que não vive, que não luta por alguma causa, não é digno de viver. E a minha causa é a advocacia. Eu tinha a advocacia como a minha causa de eleição. Eu tinha de lutar por aquilo. Okay. E se para a realização daquele sonho eu tinha de sacrificar o meu emprego na banca comercial, depois de bem analisar, eu escrevi e saí. Invoquei os motivos e saí. Tu sabes que, conforme está o nosso mercado, o mercado hoje angolano não apresenta muitas oportunidades, muitas chances para trabalhar, né? Está cada vez mais difícil, tanto é que os jovens cada vez mais cobram disso do nosso governo, né? Há uma cobrança muito grande por nossa parte de jovem juvenil, porque está cada vez mais difícil sobreviver em Angola para um jovem. E como é que tu lidas com isso? Tu vais atrás de um sonho e na altura se calhar nem tinhas feito a poupança ideal para abrir aquilo que é o teu sonho. E tu ficas desempregado, mesmo com dificuldades, tu avanças, e tudo isso por uma inspiração de alguém que já faleceu há muito tempo. Brincadeira. Do Martin Luther King, né? Então, que experiência tu passas para aquelas pessoas que hoje vivem presos
né? Não conseguem realizar os seus sonhos, não conseguem ir atrás dos seus sonhos, porque sentem medo de perder o emprego, de perder aquele conforto que eles habituam. Que experiência tu trazes para esse jovem? Bom, Mandela dizia que tudo é impossível ou é considerado impossível até acontecer. Ok. Bom, para muitos, sair da zona de conforto muitas vezes é uma missão impossível. Mas quando isto acontece para a realização dos nossos sonhos, dos nossos objetivos de vida, eu penso que a satisfação pode até não ser no mesmo nível do ponto de vista financeiro, mas aquela satisfação do ponto de vista psicológico ou emocional de ver um sonho realizado, um objetivo de vida alcançado, eu penso que não há dinheiro que pague isto. Okay. Então eu tive que enfrentar muitas pessoas, eu fui muitas vezes julgado e mal interpretado pela decisão que tomei de ter abandonado um emprego que era banca e seguir o meu sonho, que é a advocacia. Meu pai entristeceu-se comigo e calha que um mês depois de ter largado a banca, a minha namorada, hoje minha esposa, engravida desse filho. Eu sou como uma cédula à espera de um filho. Foi difícil, mas valeu a pena lutar, valeu a pena acreditar. E em meio a este processo veio sempre aquela passagem bíblica do livro de Isaías. Isaías diz que não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te sustento, eu te fortaleço porque a minha destra é fiel. Então a minha fé também em Cristo Jesus ajudou-me durante este processo todo, a minha família, porque depois eu disse para o meu pai, do mesmo jeito que Deus abriu as portas do banco, e irá abrir outras portas. Então, você estava dizendo, né? Ficaste desempregada, namorada grávida, e sabemos que é difícil sustentar ou suportar, né, uma gravidez quando se está sem emprego. E como é que depois você conseguiu dar a volta a isso? Ou isso não te causou um arrependimento em voltar para aquilo que era o teu emprego, ao invés de prosseguir com os teus sonhos? Bom, eu tenho dito que no meio desta caminhada, ou a própria caminhada em si, tem sido suportada por ombros de gigantes. E um destes gigantes é a minha esposa. O nosso suporte é a família. Durante aquele processo todo, pelo facto dela estar ajustada, eu até pensei em voltar, mas eu tinha um sonho e eu sabia que realizando aquele sonho eu teria como sustentar a minha família. Então... E qual é esse sonho? Não vai revelar aqui? Já falaste que era ser advogado. Ser advogado. Okay. Ser advogado. Então eu aprendi a não desistir. Na verdade foram lições. Eu estava no deserto e aqui vou parafrasear um pastor adventista que na altura eu assistia muito. Quando estamos no deserto, quando estamos na dificuldade, Deus não nos dá bife. O advogado que conseguiu abrir a sua própria firma. Sim. O advogado conseguiu abrir a sua própria firma, né? Eu habituei mais, sobretudo, episódios que a gente tem assistido. Vimos aí que não é fácil, na verdade, tudo como Angola, não é fácil abrir um escritório de advocacia, né? Não é fácil, mas você está ali. Não triunfaste como tal, se calhar como tu deverias, como tu almejas, porque se calhar tens alguns sonhos que ainda faltam ser realizados, mas o que você já atinge já deixa os familiares, amigos, as pessoas que te conhecem totalmente satisfeitos com o teu resultado, né? E pronto, hoje tu consegues trazer aqui para uma realidade angolana que é possível sim aplicar muitas vezes daquilo que a gente faça, que não nos traga algum emprego que destrói,
amortece a nossa alegria, que nos tira a paz. É possível sempre dedicar-se disso, seguir em frente, sofrer um bocadinho para depois alcançar os seus sonhos. E hoje estamos aqui, né? Sim. Bem, eu na verdade consegui o domicílio, né? Eu tenho um domicílio, um lugar em que eu consiga receber os meus constituintes, prestar a consulta e fazer o meu trabalho. Eu dou graças a Deus, eu sou grato a todas as pessoas que me têm apoiado nesta caminhada, e aqui com grande destaque a minha família. Eu penso que a família é o suporte, né? O suporte, os constituintes ou os clientes que nos têm apoiado neste processo todo. Eu penso que o meu sentimento vai ser sempre de eterna gratidão. Mas quando eu digo não dormir à sombra dos êxitos alcançados, e aqui se calhar a título de encorajamento para os jovens que estão nessa luta, é não estagnar. Isso. Não se pode estagnar e olhar sempre a dificuldade na vertente de oportunidade. Porque eu, na verdade, tive essa ideia num momento muito difícil. Porque eu começo com a ideia de ter o meu domicílio próprio na minha casa. Eu comecei na sala de casa. E quando começamos, na verdade, eu tinha só o computador. E, aliás, olha, é este computador que eu trouxe da universidade. Eu tenho este computador desde 2014. Eu comecei com este computador. Os livros eu fui comprando no período da minha formação. Até hoje continuo comprando livros, né? Mas eu tinha a minha biblioteca pessoal. Mas para começar, e olha que foi difícil, eu tive que dividi-la. Uma parte dos livros ficou em casa e a outra eu trouxe para cá. Mas foi difícil desapegar, porque eu estou habituado a estar rodeado dos meus livros. É o meu lugar de reflexão, de produção, e ter que tirar uma parte e trazer para aqui. Depois, quando eu chegar em casa, ver essa prateleira está vazia, tenho que enchê-la de livros. É uma outra luta. Okay. Mas como é um sonho que nós temos, eu tive que dizer, amor, eu vou pegar estes livros, vou dividi-los e vou levar uma parte para o escritório. E foi assim, foi difícil, né? Eu parei e trouxe uma parte para aqui, porque eu tinha de começar. De alguma forma? De alguma forma. Eu não tinha ou não tenho capital para comprar os livros todos e trazer para o escritório, e serem livros do escritório. Então eu tive que começar com os meios que estavam à minha disposição. Isso. E quanto ao teu lado literário? Bom, meu lado literário, como disse, eu sou apaixonado pelo direito penal. Certo. E também nunca, assim, a título pessoal, nunca pensei em ter um filho antes de escrever o meu livro ou antes de terminar o mestrado, porque eu queria continuar a estudar. Eu formei-me em 2018, né, o ano que fui diplomado, e eu queria continuar a estudar. Eu não queria ter filho, nem casar antes de ter o grau de mestre ou escrever o meu livro. Mas as coisas nem sempre, tal como Salomão ensina-nos em Provérbios, o coração humano faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. E eu penso que isto se cumpriu em mim, porque eu fiz planos para a minha vida. Mas Deus disse, não é isso que eu quero para a tua vida, não vai acontecer assim. Tu já terminaste de estudar assim, vais ter um filho, vais casar, depois vais escrever o livro e só depois é que vais continuar a estudar. Então é por ali. E o mais importante nisto tudo, eu entendo, é não desistir. Eu também já tive vontade de desistir. Havia aqueles momentos muito difíceis que eu tranquei-me a chorar, à procura de solução. A dificuldade, como disseste muito bem, faz parte do crescimento, né? Sim. E são as dificuldades que geram oportunidades.
né? Numa cidade como Luanda, por exemplo, dá-se razão porque é que há muito há prospero naquelas pessoas que investem sério no Luanda, porque em função da dificuldade e da concorrência, nós acreditamos que a concorrência gera qualidade. Sim. Certo? Em função da dificuldade e da concorrência, isso permite com que as empresas se fortaleçam. Os mais visionários conseguem se fortalecer, porque é em função da dificuldade de um, do outro, que se vai pensar numa solução. Se for uma solução abrangente, então gera bastante oportunidade. Sim, eu concordo consigo, porque repare, e ainda bem que estamos no mês de agosto, porque vem em mente as palavras do nosso ex-presidente, José Eduardo dos Santos. O futuro do nosso país está depositado nas mãos da juventude. E digo isso porque, de um tempo a esta parte, nós reclamamos que todos os serviços, ou a maior parte dos serviços, estão concentrados em Luanda, a capital. Lembrando que eu disse que não queria voltar para Malange. E acabamos criando um aglomerado populacional muito grande em Luanda. A fuga de quadros do interior do país para a capital do país. Mas muitas vezes nos esquecemos que as restantes províncias, não é? Também precisam. E quando eu depois aceito a minha realidade, que tinha de começar aqui, e comecei a fazer as coisas, larguei os trabalhos que tinha que largar por conta da advocacia, eu apercebi-me que aquilo serviu, na verdade, de lição para outras pessoas, porque eu tenho um amigo e colega de formação, que é o Felito, também é advogado, mas ele é de Mochico. Uhum. Repare, ele até ficou mais tempo em Luanda do que eu. Eu volto para Malange, o Felito vai para o Mochico. Quando o Felito apercebe-se que eu consegui um domicílio próprio, ele não fala comigo, fala com um outro amigo que temos em comum, que é o Lourenço Matias, e manda-lhe um áudio. E eu fiquei com medo quando ouvi aquele áudio. O Felito disse: olha, eu vi o projeto que o Josias está a desenvolver e aquilo inspirou-me. O Felito tem uma filha, o Felito tem família, e o Felito no áudio diz: olha, eu vou largar o emprego, vou largar a administração e vou me dedicar exclusivamente à advocacia. Porque eu entendo que é preciso coragem, e o Josias, ao fazer aquilo, acho que foi uma carga que precisava para eu avançar com o projeto. Então, eu acho que alcançar sonhos ou realizar sonhos, alcançar um objetivo ou uma meta, muitas vezes o que se precisa é de coragem e pessoas à nossa volta que nos apoiem. E muitas vezes, mesmo que elas não nos apoiem, os primeiros a dar um auto-apoio, né? Nós temos que continuar. Então, eu ao ouvir aquilo do Felito, foi muito forte, estás a ver? Foi muito forte para mim e espero que, pronto, as coisas deem certo para ele. Onde é certo. E para demais jovens que estão nessa luta, né? Então, eu acho que coragem e determinação é fundamental. Tenho um irmão que é o Dr. Hermenegildo da Silva, que também é advogado estagiário. Aquele poder da influência, né? Também decidiu estudar Direito e convidei-o e escrevemos o livro. É um livro que neste momento está em fase de marketing e correção, né? Este é um modelo que veio para marketing e correção. Qual é a perspectiva para o lançamento? A perspectiva, se tudo correr bem, até novembro ou dezembro deste ano, né? Estamos aí atrás também dos patrocínios, né? Porque não está fácil. Então,